Olá a todos, agora eu vou apresentar o relatório do BTG Experience. O nosso grupo escolheu Minerva Foods para a empresa ser analisada. Escolheu essa empresa porque a gente já fez um trabalho sobre ela em contabilidade. A gente achou muito interessante como eles alongam sua dívida, ou seja, como é o gerenciamento de dívida deles. E resolvemos aproveitar o desafio e olhar mais a fundo a empresa. Nessa primeira página, a gente tem a análise setorial. Os gráficos, histogramas e dados sobre a análise setorial estão todos no anexo. Então é bem importante dar uma olhada no anexo para conseguir entender melhor a análise setorial. Mas algumas coisas importantes eu vou ressaltar agora, como por exemplo, trata-se do setor não cíclico de alimentos processados, carnes e derivados, que esse setor depende muito da exportação, principalmente da exportação para a Ásia, e que além disso, o consumo da carne bovina na Ásia vem crescendo nos últimos anos, o que mostra uma perspectiva positiva nesse aspecto para o setor. Na segunda página a gente termina o setor e começa a análise da empresa e de seus concorrentes. Principalmente, começando, claro, pela Minerva e mostrando nessa página o histórico da empresa. Então, com a sua fundação em 92, com algumas compras importantes de alguns frigoríficos no exterior, como, por exemplo, da compra do frigorífico no Paraguai, do frigorífico no Uruguai, mostrando o investimento no exterior da empresa. Na terceira página, a gente já tem a análise SWOT, e o Key Factor da análise SWOT. Então, com a análise do mercado do setor, a gente obteve algumas oportunidades e ameaças. E com a análise mais a fundo da empresa, a gente obteve algumas forças e fraquezas. Com isso, a gente chegou aqui o nosso Key Factor da análise SWOT, a exposição ao câmbio. Por quê? Primeiro porque o setor e a empresa dependem muito de exportação, então a oscilação da taxa real de câmbio pode prejudicar muito o resultado da empresa, como prejudicou há 3 trimestres atrás, deixando o lucro dela negativo. Então, assim, afetando muito as margens, entre outros índices e outros fatores, e julgamos que esse era o Key Factor do SWOT. Agora, na quarta página, a gente tem a análise índice, a análise horizontal e vertical. As contas dos índices e também as contas da análise horizontal e vertical estão todas no anexo, mas tem alguns índices importantes que a gente colocou aqui no nosso relatório, como, por exemplo, o ROIC, que é o maior do mercado, mostrando que então, o retorno sobre o capital investido da empresa ele é bem grande, além da dívida líquida sobre a EBITDA, que é de 2,99 e se mostra consideravelmente menor que das outras concorrentes e que ele vem caindo durante os anos, então a gente consegue notar a desalavancagem da empresa. Na quinta página a gente mostra aqui o desempenho histórico da ação da BIF3, que é a ação da Minerva, e comparando também com o índice Bovespa. O gráfico começa com o IPO, em 2007, e mostra toda a variação até julho de 2006. Então a gente consegue observar algumas variações bem grandes, como por exemplo de julho de 2008, graças à crise internacional, que a ação chegou a chegar a patamares menores de 2. Então é isso. Agora a análise das concorrentes, a gente começa pela análise da Marfrig, que é a mais parecida com a Minerva em relação ao setor. E aqui é um pouco da empresa, o histórico da empresa, e a SWOT também está no anexo. Agora da JBS, que é a maior player do mercado, mas ela é um pouco mais diversificada em outros setores, em outros segmentos, e a SWOT dela também está no anexo. Depois da análise da Minerva e das concorrentes, a gente chega no nosso custo de capital, que a gente calculou pelo WOC. Todos os cálculos estão lá no anexo também. Aqui está bem explicado como a gente calculou, como calculou o beta, entre outras coisas, mas os cálculos estão lá no anexo. Aqui estão alguns valores do cost of equity, cost of debt, do valor de mercado, chegando no WOC aqui de 11,90. Depois disso, a gente fez o fluxo de caixa livre da firma. Chegamos primeiro no fluxo de caixa operacional, depois chegamos no fluxo de caixa livre da firma, de 433 milhões. Depois disso a gente foi calcular a valuation da empresa, né? Então tudo está no anexo também, a valuation da empresa, então todos os cálculos bonitinhos. A gente saiu de algumas premissas, a gente viu que o crescimento médio da empresa era de 21%, o mais recente era de 15%, então a gente calculou o cenário realista, adicionou algumas premissas para o cenário otimista e adicionou algumas premissas para o cenário pessimista. Então a gente chegou nos valores, nos preços-alvos da ação. E após todos esses cálculos, a gente chegou na conclusão. A gente separou em 3 tópicos os índices, então a gente mostrou alguns índices bons, como margem EBITDA, a dívida líquida sobre a EBITDA, alguns aspectos qualitativos, então sobre o crescimento da demanda, entre outros, e também na valuation, que o preço-alvo está maior que o preço do mercado. Então, pelo menos no cenário realista. Então, a nossa recomendação é de investimento na Minerva Foods. Obrigado.